Obrigado. Boa noite, então. Estávamos lendo estes dias na nossa casa uma obra singular escrita por Lígia Fagundes Teres, que nos deixou há pouco. O nome da obra, na verdade, é um conto, porque ela é contista, Antes do Baile Verde. Lemos o conto e depois fomos ler um outro conto dela que se chama Natal na Barca. E depois desse fomos ler um outro que se chama Venha Ver o Pôr do Sol. Por que eu estou começando a conversa com isso? Eu quero convidar os senhores à leitura. A leitura é uma forma de vigiar. O que é vigiar? O que a gente entende pelo termo vigiar? Por que tem vigia na cidade? A gente entrou esses dias numa cidade e tinha uma câmera, era uma câmera e uma placa embaixo da câmera escrito assim: cidade vigiada 24 horas. Durante 24 horas, alguma coisa assim. Aí eu olhei aquilo e falei, por que essa placa? Por quê? Por que uma cidade precisa ser vigiada? Porque tem pessoas menos felizes ali, cometendo crimes. Embora crime a gente comete até com a língua e com o pensamento. Mas há aqueles que não se contentam em usar o pensamento e a língua. Eles materializam aquilo que o abstrato do pensamento engendra através de um furto, de um roubo, de uma apropriação indébita, através de uma sedução, através de um genocídio, ou o que quer que seja. Por isso a cidade era vigiada por uma câmera. O pai vigia o filho. Com qual intenção o pai vigia seu filho? Para que ele não adote caminhos escusos, caminhos errados. Mas quando a gente está vigiando, quando a gente está exercendo o poder da vigilância, qual é o objetivo que a gente tem? Não cair em tentação. A oração do Pai Nosso é uma eterna receita de vigilância. Mas o que é cair em tentação? Dá a impressão que a gente vai cair num buraco, né? E que a tentação é um buraco. Tinha um amiguinho nosso no centro, que a gente está fazendo o evangelho no lar, e a gente orava o Pai Nosso e não nos deixeis cair em tentação. Ele olhou para mim um dia e falou: tio, que tamanho tem esse buraco que eu não posso cair? Porque é o buraco da tentação. Cair em tentação está ligado à vigilância. Porque se a gente sabe vigiar, a gente deixa de frequentar certos lugares, deixa de fazer certos comentários, porque a vigilância, ela não é dos olhos, a vigilância é da alma. E para a gente exercitar a vigilância que Jesus pediu tanto, a gente precisa ter discernimento. Precisa separar o joio do trigo, porque o joio se parece muito com o trigo, mas ele seca, você assopra, não sobra nada, e na plantação ele é quase idêntico. Quando a gente conhece o verdadeiro trigo, a gente não faz confusão, e tem tanta gente confusa por aí, invigilante. Ela é católica, com todo respeito que eu vou falar agora, ela é católica, ela vai ali para agradar o fulano, ela vai ali para agradar a ciclana, ela é Maria, vai com as outras, e as pessoas Maria vai com as outras são pessoas invigilantes. O que tem a ver isso com o livro da Lígia Fagundes Teres que você estava lendo? Quando a Vivian falou de verde, a gente, quando lê alguma coisa, começa a observar. Vigiar é o mesmo que observar. Vigiar é o mesmo que perceber, que sentir. A percepção é da alma,
quem percebe é a alma. A Lígia Fagundes Telles, a escritora brasileira, sob nosso conceito, uma das melhores, junto de Clarice Lispector e de outras tantas, ela usa a cor verde em todos os seus contos. Toda a conversa da professora Lígia Fagundes Telles tem a cor verde. Exemplo, Natal na Barca, eles estão viajando para a cidade de Lucena para levar uma criança doente. A mãe da criança, de tanta fé, leiam isso hoje, Natal na Barca. A mãe da criança que tem nos braços a criança em febre, morta, tem tanta fé, e olha a artista, olha a vigilância da autora da obra. Ela passa a mão na água verde do rio e lava o rosto. O verdor da água, a esperança, a fé. Quando ela chega em Lucena e todos os circunstantes se despedem da barca, ela olha para a criança que está viva. É um tratado de reencarnação, é um tratado de revivescência pela vigilância da fé. Uma pessoa com fé é uma pessoa que não se deixa derrubar por nada. Ela não se engana, ela não se ilude com fantasias da terra. Ela está bem em qualquer lugar, com a roupa que tiver, porque os seus pensamentos estão em órbita, em ordem, vigilantes, sem febre, sem medo, sem tisnar. Esses dias, nós fomos visitados por duas pessoas do nosso campo de trabalho, inimigos. Ah, tem isso? Tem. Quando a gente não sabe vigiar, a gente ganha inimigos. Por quê? Porque a pessoa invigilante, ela quer agradar todo mundo, e a gente não consegue agradar todo mundo. E a nossa invigilância nos faz temerosos. Mais do que isso, inseguros. E quando a gente é inseguro, a gente acha que todo mundo está pensando mal da gente. A gente fica com fobia social. A insegurança dá desequilíbrio. A insegurança, a invigilância gera um desconforto íntimo que se chama obsessão. O que é obsessão? É um desequilíbrio. É uma falta de vontade. A obsessão é falta de tenacidade. A gente se sente inútil, incapaz, começa tudo, não acaba, fala do que não sabe, critica sem dar um ponto positivo, sem construir. É um desequilíbrio. Isso é um ponto de desequilíbrio. E esses dois irmãos estavam na reunião digladiando. Quando a pessoa não vigia, ela é presa fácil de qualquer olhar de esgar nervoso. Já viram isso? Se eu estou assim, muito raquítico espiritualmente, o que é uma pessoa raquítica espiritualmente? É uma pessoa fácil de ser sugada por espíritos obsessores. Como assim? Ela fica à mercê de ideias alheias. Qualquer um vem num processo de parasitose, de vampirismo, capta os fluidos que ela tem, os fluidos vitais, fazem-na fraca e ela cai, doente, raquítica, sem fé, sem boa vontade, desanimada, infeliz. Quem é assim? Nós não somos assim. Por isso nós estamos buscando essa casa, para aprender a ser vigilantes. Esses dois inimigos, porque a gente percebe quando a pessoa tem insegurança. Basta olhar. Quem estuda a mediunidade consegue enxergar a alma do outro olhando para ele. É natural. É um processo intrinsecamente ligado ao estudo dessa doutrina eminentemente esclarecedora para nos ensinar a andar sobre a terra sem ser da terra. Porque tem gente que acha que vai ficar tudo aqui.
Tem gente que está vivendo como se tudo fosse eterno. E não é. A cada segundo, o nosso tecido epitelial se altera. As células se reorganizam através de processos, ciciparidade, meiose, etc. A biologia explica. Os nossos neurônios, nossos componentes mentais, o nosso hipocampo, a sede da memória, sofre influências através do que nós pensamos. O nosso pensamento irradia energia, contamina, cura e mata. E eu olhei para os dois que chegaram na sala e pedi a Deus o que eu posso, porque tem pessoas que acreditam na gente. Você já pensou se ninguém acreditasse em Jesus? E ele disse: vós sois deuses. Então me comporto muitas vezes como Jesus. Por quê? Porque eu sou igual, eu posso ser. Eu tenho de modelo, por que não? Tento fazer o melhor. E Jesus tentou em todos os momentos. Mas ele tinha detratores. Mas o que são detratores? São aqueles invigilantes que não pensam igual a gente e querem derrubar a gente porque tem inveja da luz que a gente carrega. Tem gente assim? Tem. A terra é para doentes. E Jesus disse: vim para os doentes. Os sãos não precisam de remédio. E os doentes estão buscando esse centro de estudo da alma, que se chama ainda Centro Espírita. Haverá de se chamar Hospital de Estudos da Intimidade da Alma, ou Centro de Estudos Psíquicos, Filosóficos, ou Local de Redirecionamento para as Almas Encarnadas. Ainda é Centro Espírita, mas é uma universidade onde nós auscultamos. O que é auscultar? É sondar a intimidade da nossa alma, para a gente descobrir quem a gente é, o que nós estamos fazendo aqui, qual o propósito da nossa existência. Jogar no abismo ou tirar do abismo e libertar o nosso próximo? Porque ninguém recebe sem dar. Ninguém é feliz sem fazer a felicidade do outro. Não adianta, você pode tomar todas lá fora. Felicidade não está nisso. Felicidade é estado de alma, isso é conquista. Assim como a vigilância é a educação da alma. Chegaram os dois na porta. Por que vocês estão aqui? Porque a gente queria conversar com você. Um falou, o outro nem conseguia me olhar. Porque quando a gente não está bem, mas quando é que a gente não está bem? Geralmente todo dia. Nós temos intervalos de bem-estar. Na maior parte do dia, nós estamos casmurros, bravos, desorientados, desencantados, infelizes, desiludidos, na maioria das vezes. É por isso que nós voltamos na Terra, para trabalhar essas nossas deficiências da alma, junto com pessoas iguais ou piores do que nós. Por isso que existe família, clã, grupo social, sociedade. Por isso existe filosofia. Por isso existem as ciências, para compreender o comportamento humano e até onde o homem pode chegar. Na porta ali, um bambu aqui e uma aroeira ali. Dois seres humanos. E nós ali, o que nós vamos fazer aqui? Mas por que nos procuraram? Por que as pessoas nos procuram? Por que uma pessoa olha para a gente na rua e tem afinidade com a gente? Por quê? Por que eu gosto de alguém assim? Eu olho para a Cristiane, por que eu gosto de você? Onde está a resposta para esse sentimento? Eu também posso olhar para uma determinada pessoa, por que eu não vou com a sua cara? Por quê? Tem resposta? Tudo tem resposta. Nós somos irmanados por vinculações psíquicas que
O que é vinculação psíquica? O que é vínculo? Vínculo parentesco, vínculo consanguíneo, vínculo é afinidade, vínculo é sintonia. Nós estamos na terra para nos sintonizar com o bem ou com o menos bom. E há muitas pessoas ainda sintonizadas com a doença. De onde vem a doença? Das reclamações, do sentimento de inutilidade, da ignorância, da falta de estudo, de boa vontade, falta de leitura, de análise. De onde vem a doença? Da invigilância que atinge a mente em momentos de desequilíbrio, te levando para perturbações e depois para transtornos obsessivos compulsivos, até te dar uma doença incurável e te tirar da terra. É assim. O comportamento humano é assim. Por isso nós temos obsessão, nós temos possessão, nós temos subjugação. São níveis de apoderamento do lado de lá, da mente do lado de lá, sobre a nossa mente, enquanto nós formos invigilantes. Vigiai e orai. Por que Jesus falou isso? O que é vigiar? Deixa eu ver o que está ao meu redor, para depois eu orar. Orar é falar com a alma, com a boca da alma. Essa é a tradução etimológica da palavra oração. É falar com o coração. Não é fazer como os publicanos que iam para a praça e oravam aos brados para serem vistos. A oração, ela é quieta, ela é silenciosa, ela é aquela que você faz consigo mesmo e com alguém em quem você acredita. A oração do filho com a mãe, da mãe para o filho, balançando o berço. Aquela oração que você faz no travesseiro e que ninguém nunca vai saber, exceto aquele que te criou. Aquela oração que você coloca e te fustiga a alma e pede remédio, ajuda, socorro, luz, entendimento, lucidez, discernimento, raciocínio justo, probo. Isso é orar. Mas tem gente que não sabe, tem gente que ainda não sabe. Essa religação, daí o termo religião, religare, uma proposta sublime de se conectar com Deus. Fica aí com rosarinho, com todo respeito também, falando, balbuciando. E há pessoas que oram reparando o outro. É uma coisa horrorosa, esquisita, mas que ainda faz parte da nossa invigilância. E aí você olha para o outro e fala, mas você não se toca. E o outro não se toca. Mas se ainda está assim, depois de 40 anos, ainda está assim depois de 40 anos. E pior é aquele, eu sou assim e não mudo. Se você quiser me amar, me ame do jeito que eu sou. Você vai ficar sozinho. Porque ninguém tolera uma pessoa invigilante uma vida toda. Invigilante é aquele que perturba o outro. É aquele que vive sugando do outro aquilo que o outro tem para lhe dar. Invigilante é aquele que espera do outro e não move uma palha para mudar nada. É o que acha que todo mundo tem, também pode ter pelos meios que ele adotar. Os dois estavam na porta olhando para mim. O que eu vou falar? Quando a gente está bem intencionado, o que acontece? Quando a gente está com o coração bom, está com boa vontade, bem-aventurados os homens de boa vontade. Quando a gente tem boa vontade, o que acontece, Sandra? Quando eu tomo água, Sandra pensa. Quando a gente está com boa vontade, a gente começa a ter boas intuições. O que é intuição? Vamos analisar a etimologia. In significa
dentro de. Tuição é o que está dentro da nossa ideia, da nossa mente, é o que está no nosso coração, é o que nos eleva ou nos rebaixa. Quando a gente está bem intencionado, quando a gente tem boa vontade, a gente é bem assessorado. A gente começa a ter, olha outra palavra, inspiração, intuição, inspiração. Eu leio a Lígia Fagundes Telles e eu vejo quanta inspiração, quanta intuição numa alma bem intencionada para nos deixar esse legado. Imagina você pegar Kate e Catherine Fox na cidade de Hydesville em 1847, através dos fenômenos dos raps, das pancadas, elas construírem um compêndio e levarem para Kardec depois analisar a fenomenologia dos fenômenos de efeito físico e de efeito intelectual e nos trazer à baila o livro dos Espíritos, que é um compêndio de orientação espiritual para os invigilantes da terra. E os dois estavam na porta. Um deles disse assim: você vai nos atender ou não? Fino, educado. Tem gente que tem uma fineza, uma galhardia, uma diplomacia. Isso é estado de alma, gente. Tem gente que até para comer à mesa exercita evolução espiritual. Basta você observar. Vigiar é observar. Observar o quê? O que está do teu lado, pertinho de você. Vigilância é como é que você coloca o sapato. Onde você coloca o sapato depois que você tira o sapato? O que você faz no teu quarto de dormir? Porque o que está ao teu redor revela o que está no teu íntimo. Tem pessoas que são desorganizadas. Tem. O que é uma pessoa desorganizada? Ela gasta mais do que ganha. Se ela ganha 10, ela gasta 40. Ela vai entrar num desequilíbrio que vai virar uma perturbação, uma obsessão, uma subjugação e por aí vai, até ser um tormento. Aí ela passa perto do credor dela, dá um frio aqui, né? E se o credor parte para o lado de lá, com aquela dívida do lado de cá? Ué, porque os espíritos que partem daqui com dívida continuam se sentindo devedores? Claro. E com essas intuições, eu recebi os meus amigos, sentamos na mesa, e eu disse: bem, vocês estão aqui, certamente, procurando um advogado. Ô, profissãozinha. O que é isso? Quem inventou essa ciência social? É para você aprender a crescer com a fraqueza do outro, com a dor do outro, para você não ser igual ao outro. Por isso que a gente tem que ter profissão na Terra. Não é porque você é um grande profissional que você é um bambambam. Os maiores e melhores são os mais devedores. E a gente só está fazendo bem feito para aprender. Isso é vigilância. E aquele que faz e não aprende nada é um invigilante. Ele cai no primeiro tombo. E não é fácil de se erguer sozinho. Ele precisa de ajuda. Por isso que a gente vem aqui pedir socorro, pedir ajuda. Todos nós estamos aqui pedindo ajuda, porque não conseguimos sozinhos. Então estávamos ali, aproximou-se de nós, olha o que é a boa intenção. Aproximou-se de nós um espírito. Que espírito? O nosso anjo de guarda. Mas nós temos anjo de guarda? Nós temos anjo da guarda. Alguém que nos socorre nas horas de apuro. Às vezes o anjo da guarda está ali, mas ele não nem entra em cena. A gente não acredita. A gente está bloqueado, sem fé nenhuma.
a gente está refratário a receber boas intuições, porque não acredita em nada. Uma pessoa refratária, uma pessoa doente. Aí você dá o passe, é como se não tivesse recebido nada. Ela está refratária. Uma pessoa refratária é uma pessoa com ideias fixas. Fixação. Seus olhos no retrato. Fixação. Minha assombração. Aí tem o outro. Quem me leva os meus fantasmas? Quem me tira dessa estrada? Lembra dessas músicas? As músicas são inspiradas por alguém para a gente poder ouvi-las, sensibilizar-se, claro, com música nobre, né? Não esse batistaca que a gente está ouvindo hoje. Tem música que sensibiliza a gente e coloca a gente no prumo. Olhei e aproximou-se o anjo da guarda e disse assim: silêncio, porque eles precisam. Porque a gente às vezes acha que precisa falar para ajudar. Não, às vezes o teu silêncio ajuda muito mais do que você falando. Eles precisavam, olha a entidade te intuindo. Olha, tem um anjo de guarda. Ah, mas era o espírito protetor? Não, era meu anjo de guarda mesmo. Ah, mas não era Nossa Senhora Aparecida? Não, não era Nossa Senhora Aparecida. Mas não era o anjo, não era. Era meu anjo de guarda, meu espírito protetor. Não se arvore muito de ter grandes entidades do seu lado. Você não merece tudo isso, você está na terra ainda bem. Chico Xavier é um Chico Xavier. Siddhartha Gautama era Siddhartha Gautama. Nero era Nero. Stalin. Devaneio. Vivian. Tem gente que quer se pôr onde não cabe. Faz papel de perturbado. E tem tantos por aí vestindo roupa que não serve. Fica feio, né? E tem uns aí falando que não sabe. Fica feio, né? E tem outros dizendo que não sei, foi comigo? Não sei, não vi. Não era eu. Nós somos regidos pela lei de ação e reação. E esse anjo de guarda disse assim: deixe eles falarem. Um começou a falar e o outro começou a falar também. Eu pensei, o Evangelho ensina. Gente, quem estuda o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, quem conhece a palavra, eu não sei que nome dá para isso, adquire uma lucidez para viver tão bem, tão vigilante, tão em paz, que não tem sinal vermelho que te segura. O Evangelho, ele é um antídoto, ele é um medicamento tão eficaz na nossa vida, que ele está presente em tudo, desde que a gente vai dormir. Até no sonho está o Evangelho. Em tudo, ele é a receita no dia a dia. Estava falando daquele que tem dificuldade para comer à mesa, desorganizado no pensar, desorganizado no viver, no falar, no ser, no estar, no viajar, no pensar, no levantar, no dormir, no cantar, no acordar, no despertar, é perturbado em todo sentido. Para esses veio Jesus e convidou tanta gente, e poucos acreditaram. Teve um que andou com ele o tempo inteirinho, e a hora que a moça foi avisar, eu o vi, mas ele foi sepultado, mas ele apareceu para mim e eu o vi. Aquela mulher era de uma dignidade, Maria de Madalena, era de uma vigilância, de uma fé, tanto que quando ela o encontrou na casa de Simão Pedro, naquela tarde esplendorosa, ela levou um jarro de nardo, era o perfume mais caro que se tinha na Judéia, para lavar-lhe os pés. E a populacha, o povo é de uma ignorância, mas esse homem, dando ouvidos para uma prostituta, qual foi a reação de Jesus?
mas vocês tiveram tudo para me lavar os pés e não me fizeram. Ela, entretanto, o fez. E para quem ele apareceu depois? Para quem? Depois que ele foi executado? Para ela. Olha a intimidade, a sintonia, a vinculação psíquica entre os dois. Aí ela foi e anunciou aos demais. Um deles disse: não acredito, não. Será que a gente não faria esse papel? Porque se eu disser, tem um Espírito aqui do meu lado, aqui olhando para nós, abraçando você e dizendo no teu ouvido: estou morrendo de saudade, que bom que você veio aqui, você também não vai acreditar. Assim, com muita tranquilidade. E aquele Tomé disse: eis que o meigo Nazareno vem, põe a mão aqui, ó. A gente às vezes tem que pôr a mão para ver. Por quê? Somos invigilantes. Conversava aqui, conversava ali. Virou um vozerio. E reino dividido não reina. Não é isso que fala o Evangelho? Um gritava, mas eles começaram a digladiar. Digladiar significa brigar por uma causa, nobre ou pobre, não sei, brigando. Mas um olhava para o outro, e nós que estudamos Rino Curti, reforma íntima, e lemos Carlos Toledo Rizzini, Evolução para o Terceiro Milênio, e estudamos o livro Libertação de André Luiz, um capítulo intitulado Influenciações. Nós que lemos isso no dia a dia, porque vigiar é isso, é conhecer, é estudar, é se apoderar de conceitos novos para parar de amassar o barro, é ver a vida com uma outra dimensão, com uma outra coloração, é sair do ontem e entrar no amanhã. Isso é ser espírita. O resto é balela, com todo respeito. Nós percebemos assim, vimos, saía da boca do irmãozinho aqui energias, sabe raio, trovão, raio, aquele raio, isso se chama ectoplasma. O que é isso? É uma energia condensada, é um filete negro, eram fios que se entrecruzavam aqui, ó, e viravam um bolo gelatinoso, fétido, nauseabundo, do diálogo dos dois. Mas onde que você lê isso? Nas obras de André Luiz, que os benfeitores espirituais se incumbiram de nos trazer essas elucubrações em forma de elucidações, para a gente poder entender como funciona o lado de lá e o lado de cá, que nada existe em separado. Então aquele magnetismo, porque as palavras têm peso, elas se encharcam do que vai na nossa alma, dessa energia. Então havia nesse magnetismo esse distúrbio. O que é isso? O que é distúrbio? É o desequilíbrio. E o ambiente ficou saturado daquela energia venenosa que ambos ao proferir palavras de baixo calão, estavam imantando essas palavras desse conteúdo energético. O ambiente começou a ficar pesado, nós começamos a receber aquilo, imediatamente precisamos ser vigilantes. Olha o exercício. Como é que você fez, Devanir? Vou dar a receita. Simples de tudo. Não precisou fechar os olhos, não precisou estrebuchar, não precisou abrir a boca, não precisou nada disso. Bastou apenas pensar: Pai nosso, que estais nos céus. Não precisou gritar, baixinho, íntimo, socorro. Meu anjo de guarda, socorro. Aquilo foi se esfacelando, eles não tinham mais acusações, não tinha mais o que falar um do outro.
Um devia para o outro, queria fazer um acordo. Pasmem o valor da dívida. R$210. Ouviu, meu amigo, meu colega? Mas tem gente que briga por 210. Eu já briguei por 10. E estou aqui ainda brigando. Tem gente que briga por nada. Mas o que você quer? Não sei. Eu quero atazanar. Eu quero que ele morra. A gente fala isso. É isso. Olha a nossa querida. Tem gente que briga por nada. Mas por que você está brigando? Ah, não sei. Porque eu não quero vê-la feliz. E eu quero que ela. A gente assim, quando termina uma relação, nós ainda somos bem crianças. E Jesus, quando pediu, deixai vir a mim. Olha Jesus, mas está no meio de tudo esse homem? Está. Porque ele foi o exemplo maior. Ele trabalhou muitos anos, muito tempo, para governar, para criar essas condições para a gente voltar para a terra. E ainda governa a terra. Ainda é esse líder, esse magnânimo benfeitor. Os dois pararam de falar, como nós criamos um clima que bloqueou a oração, a vigilância. Olha isso, gente. Esfacelou aqueles, eu vou usar os termos agora da dona Ivone do Amaral Pereira, numa das suas obras, entre elas mecanismos, estudando a mediunidade, recordações da mediunidade, nas memórias da loucura, memórias dos painéis da obsessão, memórias de um suicida, são obras da dona Ivone do Amaral Pereira, o espírito de Charles. Esse termo é dela, miasmas deletérios. O que é isso? É um compêndio de energia venenosa que insufla, que inflama o ambiente e deixa todo mundo nervoso, tenso, perturbado, se ninguém vier pôr uma pá de bom ânimo. Né? A gente sabe que o papel do Estado na entrega da tutela jurisdicional aos tutelados, que somos nós, os cidadãos, é essa, né? Acalmar os ânimos, entregando a cada um a justiça, embora tardiamente, mas acomodando a situação. Pelo menos tenta fazer isso. Não consegue, porque o Estado às vezes é muito desequilibrado para essa missão tão sublime. Como ele é, a igreja o foi. Nós temos hoje o Consolador que promete. Vamos consolar mesmo. A situação foi se amenizando, foi se acalmando. Abrimos a boca. Nós aprendemos no centro espírita, o de cá, o mais enraivecido, bateu na mesa com a mão direita, porque ali ele estava sob o domínio de um espírito bonzinho, né? Devia ser. De um espírito enraivecido. Porque quando a gente está com raiva, com ódio, com rancor, com esses sentimentos interiores, a gente atrai o quê? Espíritos pensantes iguais. Ele bateu na mesa com a mão direita, já vem ele com esse negócio. Nós olhamos para ele e dissemos: pois é esse negócio que nos salva. E se você não quiser a luz, vá embora na escuridão. Porque tem gente que não quer a luz, adora ficar no escuro, ignorante, amassando, ruminando, eu sou assim mesmo. Pobre, infeliz, esse é o doente do futuro. Porque a terra será dos regenerados. O outro disse assim: o que você estava falando? Eu falei: ganhei. Eu estava dizendo que o Evangelho diz
Mas Devanir, você põe o evangelho em tudo? Que é ele que me salva. Porque o evangelho está em tudo, até na chave do meu carro. Não, mas tem uma figura. Não. É para eu aprender como eu dirijo, para eu ter paciência no trânsito, equilíbrio. Mas até aí, o outro disse assim, o outro, menos truculento, esse levantou-se, tapou-se, travestiu-se da escuridão, abriu a porta e ficou segurando no portal, como se ele fosse cair. Este mede 1,96. Tem gente que só é grande de tamanho. E é um verdadeiro animal de moral. Tem? Poderoso, forte. O outro um pouco menos robusto, disse assim: o que você ia falar mesmo? Já estava convertido. Aquele bloqueou, esse aqui recebeu. Recebeu o quê? A prece do Pai Nosso. Mas o que tem essa prece do Pai Nosso? Ela tem o que a gente precisa para se reequilibrar quando falada e sentida de coração. Ele disse assim: pode continuar o que você ia falar. Eu ia falar uma passagem do Evangelho que Jesus disse que antes da gente se enfeitar para ir para o templo, reconciliar-se com o nosso inimigo enquanto estivermos a caminho dele ou com ele. Mas ele, é isso que você quer me dizer? Eu acho que você deve pedir perdão para ele e pagar. Ele falou: não, mas eu trouxe o dinheiro. Precisou de tudo isso. Então paga. Ele levantou-se, tirou as mãos. Eu vim aqui, não foi para isso, ele disse. Aí o outro veio, abriu um sorriso. Como tem vândalo na terra. A hora que ele viu o dinheiro do outro, ele ficou feliz. Tem gente que é feliz só porque tem dinheiro. E quando não tem? Entra em desespero, vai para o hospital e o médico não diagnostica a doença. Pobre, né? Eu vim aqui, então, eu queria olhar para ele. Ele se botou. Então, olha, eu queria que ele ficasse de pé. Eu queria pedir perdão. Realmente já faz 6 anos que eu devo. Eu não tive paz. R$200. Ele disse: eu não tive paz, eu não tinha condição de pagar, ele queria vingar. Tem coisas que a gente não sabe por que a gente quer fazer aquilo, né? Por que eu estou querendo fazer isso? Mas qual é a tua? Por que eu estou aqui? Porque meu passado me trouxe para cá. Eu tenho dívidas. Eu tenho que me acertar com muita gente. Sabe, fulano? Aí ele e o outro. Sabe, fulano? Você se lembra da minha primeira namorada? Rancor. Reminiscências. Mágoa. Ali era mágoa, não era o dinheiro. Era mágoa. Um era o dinheiro, o outro era a mágoa. Usou esse expediente para vingar-se, para fazer o outro sofrer. Gente, olha isso. Pagou. Agora eu acho que eu mereço assistir o epílogo. Epílogo é o último, é a cena final, é com essa que eu termino a minha conversa aqui. Eu acho que eu mereço. Ele disse assim: você me perdoa?
O outro disse assim: nem morto. Nem morto. Antes de vir para cá, porque eu vim com essa história, ela tem um tempo na nossa vida. Eu fui visitar, eu conheço, é meu amigo e tal, esse. Para mim, um dos caras mais felizes da minha cidade. Está com câncer de próstata em estágio terminal. Ambos têm a mesma idade, diferença de 1 ano a mais aqui. Muito obrigado, meus amigos, por esse conforto que vocês me deram olhando para mim. Recebendo essa energia, intercambiando este recurso que me sustenta tanto. Se eu precisava hoje tomar um remedinho, tomei aqui. Não aqui na água, também na água. Mas não posso olhar, porque o olhar cura, ele agasalha, ele imanta. O olhar, ele tem o condão de nos libertar do nosso passado, das nossas mágoas. O olhar, ele faz a gente ser mais feliz. Quando você olha para alguém brilhando com os olhos, eu acredito em você. Eu acredito muito em você. É o que o pai faz com o filho, né? É o que vocês fizeram comigo nessa noite. Muito obrigado. Rogerinho. Eu agradeço, Deus.